A guerra já tinha acabado. Pelo menos era isso que os jornais diziam. Foi o que os sobreviventes disseram. Foi o que os generais anunciaram. Mas a verdade era que guerras nunca acabam de verdade. Elas ficam. Ficam no chão destruído. Ficam no silêncio. Ficam na fumaça. Ficam dentro de quem sobreviveu. E principalmente, ficam dentro daqueles que foram esquecidos. No meio de um campo coberto de lama, metal quebrado e sombras do que um dia foram soldados, existia um pequeno robô médico. Ele não carregava armas. Não tinha armadura pesada. Não havia sido criado para lutar. Não havia sido criado para destruir. Foi construído para salvar vidas. Carregava remédios nas costas. Curativos. Ferramentas de primeiros socorros. Sua função era simples: encontrar pessoas feridas e ajudá-las. Enquanto outros robôs atravessavam o campo para atacar, ele atravessava para salvar. Enquanto bombas caíam, ele corria até os feridos. Enquanto tiros cruzavam o céu, ele se ajoelhava ao lado de soldados assustados e segurava suas mãos. Alguns chamavam ele de Unidade M17. Outros deram apelidos: Pequeno Médico, Ferrugem, Anjo de Lata. Mas havia um soldado que chamava ele de algo diferente. Chamava ele de Sol. Porque dizia que seus olhos amarelos brilhavam igual uma pequena luz no meio daquele inferno escuro. O soldado era jovem. Muito jovem. Tão jovem que o robô nunca entendeu por que alguém tão novo estava numa guerra. Durante meses os dois ficaram juntos. O robô cuidava dos ferimentos dele. E o rapaz conversava. Conversava muito. Contava histórias sobre sua casa. Sobre uma árvore enorme no quintal. Sobre um cachorro preguiçoso. Sobre o sonho de aprender a tocar violão. O robô escutava tudo. Guardava tudo em sua memória. Porque robôs guardavam informações. Mas com o tempo ele percebeu algo estranho. Humanos guardavam sentimentos junto das memórias. E aquilo era diferente. Um dia o rapaz perguntou: Sol, você sente tristeza? O robô demorou alguns segundos para responder. Depois disse: Não existe essa programação em mim. O rapaz sorriu. Um sorriso pequeno. Cansado. E respondeu: Talvez exista. Você só não descobriu ainda. O robô ficou pensando nisso durante dias. Porque humanos eram estranhos. Falavam coisas que não faziam sentido. Até aquele último dia chegar. O céu estava escuro. Havia fumaça. O chão tremia. Sons de explosões vinham de todos os lados. O robô correu entre a destruição procurando sobreviventes. E encontrou o rapaz caído. O capacete estava longe. Havia silêncio. Um silêncio estranho. O robô ajoelhou ao lado dele rapidamente. Pegou ferramentas. Curativos. Escaneou sinais vitais. Tentou tudo. Tudo que havia sido programado para fazer. Tudo. E mesmo assim, nada aconteceu. O rapaz abriu os olhos bem devagar. Olhou para o robô. Sorriu fraquinho. E disse: Oi. Sol. O robô respondeu imediatamente: Estou iniciando o protocolo médico. O rapaz riu baixinho. Muito baixinho. Não. Silêncio. Só fica aqui. Então o robô ficou. O tempo passou devagar. O céu ficou ainda mais escuro. E antes de fechar os olhos, o rapaz falou uma última vez: Quando a guerra acabar. Silêncio. Vai ver aquela árvore por mim. E então, nada. O robô ficou parado. Esperando. 1 minuto. 10 minutos. 1 hora. Porque soldados descansavam. Era isso que acontecia. Eles levantavam depois. Mas ele não levantou. Nunca levantou. Os anos passaram. A guerra terminou. As cidades foram reconstruídas. Pessoas voltaram para suas casas.
Novas crianças nasceram. Novas histórias começaram. E o pequeno robô foi esquecido. Porque ninguém precisava mais dele. Não existiam mais soldados para salvar. Não existiam mais campos de batalha. Não existiam mais ordens. Então ele ficou ali, sentado entre ferrugem, lama e silêncio, esperando algo. Talvez uma nova missão. Talvez alguém voltar. Talvez entender algo que nunca conseguiu compreender. Até que muitos anos depois seus sistemas encontraram uma informação antiga. Uma memória. Uma localização. A casa do rapaz. Lentamente o robô começou a andar. Caminhou dias. Sem parar. Atravessou cidades. Estradas. Lugares que não reconhecia mais. E quando chegou, encontrou uma casa velha. Abandonada. Cercada pelo tempo. Mas atrás dela, ainda existia uma árvore. Grande. Antiga. Silenciosa. O robô aproximou-se devagar. Sentou embaixo dela. E ficou olhando o vento balançar os galhos. Silêncio. Muito silêncio. E naquele instante algo estranho aconteceu dentro dele. Não era erro no sistema. Não era falha mecânica. Não era dano. Era algo que ele não conseguia explicar. Porque pela primeira vez ele entendeu algo. Ele não havia sido criado apenas para salvar vidas. Foi criado para permanecer ao lado delas. E ali, sentado debaixo daquela árvore, sozinho, enquanto o vento atravessava seus pedaços enferrujados, o pequeno robô médico finalmente descobriu o que era tristeza. E o que mais doeu, foi perceber isso tarde demais.